Boa noite, queridos irmãos. Estamos novamente reunidos em nome do nosso querido Mestre Jesus, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho sobre os ensinamentos do nosso Mestre amado, à luz da doutrina espírita, através do canal do YouTube do nosso querido Centro Espírita Irmão Clarice. O nosso estudo de hoje é sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos na terceira parte, Leis de Liberdade, e hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, que são as questões 843 até a questão 850. Antes de nós iniciarmos esse nosso pequeno bate-papo, vamos fazer a leitura do Evangelho, que é justamente a leitura que seria para o comentário dessa palestra, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 23, que fala sobre os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são o prelibar nos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhe estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que, amanhã talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não há a eles, de certo, que se aplicam estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fenelon, Lyon, 1860. E através dessas linhas cariciosas e iluminativas do nosso querido irmão Fenelon, vamos fechar os nossos olhos, unir os nossos corações, nossos sentimentos e agradecer nosso querido Mestre Jesus essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui reunidos em seu nome, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos
à luz da doutrina espírita. Roguemos ao nosso mestre querido que as suas vibrações de paz, amor e fraternidade e a sua luz estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo de nossos mentores e guias espirituais possamos fazer um estudo com a maior clareza. E assim, mestre amado, com os nossos corações agradecidos e envolvidos nessas vibrações de paz, amor e fraternidade, pedimos a Ti a permissão para darmos por iniciado esse nosso pequeno estudo da noite de hoje. Que sempre seja feito em Teu nome, em nome da nossa querida Mãe Maria de Nazaré, nosso querido irmão Clarencio e toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus. Como nós conversamos, irmãos, o nosso estudo de hoje é sobre o Livro dos Espíritos. Questões 843 a 850, que fala sobre o livre-arbítrio. Vamos então começar fazer as primeiras elucidações do nosso bate-papo. Questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Aí os espíritos responderam: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Vamos raciocinar nessa primeira questão. Qual é o objetivo de reencarnarmos? O progresso. Chegar à perfeição através do trabalho próprio, interno, de progredir, aprender e se melhorar cada vez mais. Se nós fôssemos máquinas, bonecos, que progresso nós teríamos? Nenhum. Porque nosso Pai de amor e misericórdia, Ele nos ofertou essa ferramenta, que é o livre-arbítrio, para que, através dela, nós progredíssemos. Se Ele não tivesse nos dado essa oportunidade de agirmos com os nossos próprios raciocínios, em determinado momento da nossa evolução, que progressão nós iríamos ter? Que progresso? Aí essa questão nos fez lembrar aquela pergunta lá atrás que o nosso querido professor Kardec faz, que é justamente quando fala sobre a progressão dos espíritos. É a questão 119. Kardec, nosso querido Kardec, pergunta: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes culpe sofrer para chegarem à primeira ordem? Eles responderam: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum método teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Se o professor, quando ele der uma prova, ele entregar os resultados junto com a prova,
progresso estaria sendo feito pelos alunos? Nenhum. Que aprendizado os alunos iriam ter? Nenhum. E é assim conosco. Precisávamos do Pai Eterno nos dar uma ferramenta para nós trabalharmos para o nosso progresso, para a nossa ascensão, que é o livre-arbítrio. Vamos continuar? Agora vamos passar para a lição 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Claro, nós temos o livre-arbítrio, mas com limites. Se nós pegarmos um computador, um notebook de última geração e darmos para um bebezinho de 2 meses, com certeza há uma grande possibilidade dele destruí-lo em poucos minutos. Por quê? Porque ele não sabe ainda o que fazer com aquele notebook. Apesar de já termos bebês avançados, mas a grande maioria ainda não sabe o que fazer. Então o nosso livre-arbítrio, claro, quando nascemos, ele é bem limitado e precisa ser ao tempo que nós vamos criando experiências, conseguindo experiências, nós vamos aumentando esse limite do livre-arbítrio. O irmão até coloca aqui no final: com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, o livre-arbítrio de um bebezinho é limitado. É aquele do sentiu fome, chora para receber comida. Se sentiu incomodado porque a fralda está cheia, chora. Esse é o livre-arbítrio dele. É dele agir para receber ou ser atendido naquilo que está me incomodando no momento. A partir do momento que o bebezinho deixa de ser bebê, se torna uma criança e vai crescendo cada vez mais, as necessidades já são outras. Os limites aumentam e aí começamos a agir de acordo com as nossas necessidades. Uma criança já de 4, 5 anos, qual é o seu livre-arbítrio? De brincar e de pedir brinquedo. E assim vai prosseguindo a nossa estadia terrena dessa maneira, com o livre-arbítrio sendo
de acordo com as necessidades, devido exatamente de acordo com os estágios do espírito encarnado. Na 845, nosso querido professor Kardec ele faz essa pergunta: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Os irmãos respondem: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com estas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Predisposições instintivas são as nossas bagagens de caráter. São as nossas experiências que nós angariamos, arrecadamos durante as nossas vivências terrenas, usando justamente o livre-arbítrio nessas vivências. O que acontece? Infelizmente, para a grande maioria de nós temos muito mais inferioridades, excesso de abusos, do que qualidades elevadas nessas nossas escolhas, nesse nosso uso do livre-arbítrio. Os vícios, as paixões, abusos de excessos diversos. E aí o que acontece? O que ele coloca lá, nosso irmãozinho, que está respondendo? Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Infelizmente, a grande maioria de nós ainda somos espíritos menos adiantados. Ainda arrastamos muitos vícios e excessos e abusos conosco. Aquele companheiro que, em várias reencarnações, se excedeu e tem paixão pela bebida, há uma grande probabilidade dele continuar na reencarnação atual, sendo arrastado pelo esse mesmo vício e essa mesma paixão. E assim são com todos os outros excessos e vícios que nós acumulamos durante as nossas jornadas terrenas. Mas nós temos uma coisa que é igual para todos. É o que o irmão colocou no final da resposta. A força de vontade, o querer. Nós temos todas as condições de nos libertarmos de qualquer vício que nós angariamos de escolhas erradas.
É difícil, é verdade. Você sair de um arrastamento pela bebida alcoólica é muito difícil. Você sair de um arrastamento pelas drogas é muito difícil, até porque irmãos invisíveis nos acompanham, que também são arrastados por esses vícios, nos acompanham. Mas temos todas as condições, todas, de sairmos desses vícios, porque temos a força de vontade inata em nós. É só nós ativarmos ela dentro de nós. E temos também, com certeza, com exceção, todos, até mesmo esses irmãos que nos acompanham, sendo arrastados por esses vícios, até eles também têm, como nós temos, os anjos, guardiões, os espíritos protetores. Que assim que ativarmos a nossa força de vontade, de querer se libertar desses vícios, dessas paixões, eles também são ativados pelos seus espíritos protetores para também serem libertados. Então, o que o irmão colocou aqui no final. Lembrar-vos de que querer é poder. E esse querer todos nós temos. É só ativarmos dentro de nós. A 846, nosso querido professor Kardec, ele fez essa pergunta. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? O que os irmãos responderam? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Nós, espíritos encarnados, nós vemos o plano espiritual, nós vemos os desencarnados? Não. Eles não ficam invisíveis para nós? Ficam. Então aí, só por aí nós já notamos como o corpo de carne influencia. Diminui as nossas faculdades como espírito imortal. Nós não vemos o plano invisível, nós não vemos os desencarnados. Nós só vemos encarnados como nós. Com exceção aqueles que já têm a evidência, mas aí já é a mediunidade. Mas se a matéria não influenciasse para nós como ela influencia, iríamos ver os encarnados e desencarnados normalmente. E aí é como o irmãozinho fala, que nos mundos em que os corpos são menos materiais, menos densos, como os nossos, do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Os mundos felizes, aonde com toda certeza a matéria é muito menor densidade, praticamente as faculdades dos espíritos imortais que vivem nesses mundos é como se tivesse desencarnado, sem empecilho nenhum. E aí, continuando a resposta do irmão.
Daí vem que nos mundos que os corpos são menos... continuando a resposta, ele coloca aqui. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem o instinto do assassino, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe o dão. Aí vamos lá, meus irmãos, essa resposta, essa parte da resposta desse irmão, nos lembrou dessa mensagem do nosso querido já vou achar já. Do nosso querido irmão Henneman. A mensagem dele, no capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, quando ele fala sobre a cólera, né? Nosso querido irmão Henneman dá no penúltimo parágrafo dessa mensagem dele, ele coloca assim: persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que no corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo no corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. É o que nosso querido irmão está respondendo a Kardec. Sobre a influência da matéria em questão de prejuízo ao livre-arbítrio. Não. Nesse sentido, a matéria não influencia em nada. Não influencia em nada. O criminoso, ele é criminoso, não é porque é o corpo. É porque o espírito, ele está neste momento sendo arrastado por essa paixão, pelo crime. É o espírito que está habitando aquele corpo, não é o corpo que está fazendo isso com o espírito. Que é a mesma situação do nosso querido exemplo, do nosso querido irmão Henneman. Não é porque um espírito agressivo, tanto faz, se ele tiver um corpo forte, musculoso, ou no corpo franzino, ele vai ser agressivo do mesmo jeito, da mesma maneira. Porque o problema não é o corpo, e sim o espírito. A agressividade não está no corpo, e sim no espírito. E terminando aqui, a resposta do nosso querido irmão, nessa 846, ele ainda fala, semelhante ao bruto, e ainda pior do que esse, se torna aquele que nullifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é quem incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. A questão toda é essa. Não é o corpo, e sim o espírito. O espírito, sim. Ele que é o dono de si mesmo. Ele que influencia a matéria. Essa é a grande verdade que todos nós devemos aprender. A 847, ela é assim. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? E ele responde, já não é senhor de seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer. E desde então já não tem liberdade.
Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como um déspota, no de um escravo, e um mal rico, no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Sim, aí sim existe a ação da matéria, no sentido de que, por um abuso da inteligência, por um excesso do poder devido à inteligência, o próprio espírito usa, isso não é no geral, mas aquele que já tem consciência do seu erro, a sua consciência ela já vai preparando mentalmente, ele já vai se preparando mentalmente para que venha numa outra existência e através desse estado de consciência e dessa vontade de se reparar, ele já vai impregnando o seu perispírito e construindo para ele mesmo um corpo aonde seja anulada a sua existência. Nesse caso, tá? É no cérebro físico. O cérebro físico vem com essa deturpação, com essa obstrução, e aí ele fica com a inteligência anulada. Aí sim, há a influência da matéria. Mas aí é preciso, pela consciência do espírito, que ele tem a necessidade de se reparar. Aí sim é preciso. A 848, nosso querido irmão Kardec perguntou assim: servirá de escusa e desculpa os atos reprováveis ou ser devido à embriaguez à aberração das faculdades intelectuais? Responderam os irmãos: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão, para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. É o espírito que se deixou se levar, ser arrastado pelo vício. Então, claro, isso não pode ser uma desculpa. Por ele ser devido à embriaguez, ficar, na maioria das vezes, sem a razão, sem o tino, sem a faculdade do raciocínio, devido à embriaguez. Mas isso não pode ser uma desculpa, porque é o espírito que está procurando isso por se deixar ser levado, ser arrastado pelo vício da bebida. Às vezes, quando nós conversamos sobre isso, ou falamos assim, dá até um sentido meio frio, de uma frieza sentimental. Mas não, meus irmãos. Nós precisamos aprender isso. É dolorido para todos nós, mas nós precisamos aprender isso. Nós temos todas as condições de sairmos dos nossos vícios, dos nossos erros, das nossas inferioridades. Nós não saímos por fraqueza da falta da força de vontade. Isso nós temos que aprender. O erro todo é nosso, porque o que nos falta muitas das vezes é a força de vontade de querer sair. E para encerrarmos, irmão, a 849, Kardec, nosso querido professor, ele pergunta: qual a faculdade predominante no homem
em estação de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Os irmãos responderam: o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu que és mais esclarecido que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Quando nós estamos ainda na selvageria, claro, é o instinto que nos predomina. O instinto de defesa à vida, o instinto de sobrevivência. Claro, vamos dizer, num dos períodos no homem, principalmente os primordiais, lá na frente, lá atrás, os primeiros períodos do homem, já andando em grupos. Quando chegava um outro grupo para invadir o seu espaço, claro, ele se defendia e, se fosse necessário, ele matava até o grupo que está invadindo o seu espaço. Mas ali ainda estavam na selvageria, então o instinto de sobrevivência predominava. A partir do momento que nós começamos a nos socializar mais, que nós começamos a nos transformarmos em sociedade, em civilização, começamos a aprender novos hábitos, novos modos de vida, e aí começamos a interpretar que podemos defender, sim, o nosso espaço, as nossas moradias, mas já sem a necessidade de matar. E assim nós fomos progredindo através dos tempos cada vez mais. E aí o livre-arbítrio vai ser sempre de acordo com essas necessidades e com esse progresso. Como o irmão colocou no finalzinho, como se aplica à criança? A cada vez que a criança cresce, cada vez mais o nosso limite aumenta para o uso do nosso livre-arbítrio. E a última pergunta, irmãos, é a 850. E Kardec, nosso querido professor, pergunta: a posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Eles responderam: é fora de dúvida que o homem tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregar-lhes para vencer os obstáculos. Então, a posição social realmente, tá? Ela é um obstáculo à inteira liberdade dos nossos atos. Mas é como os espíritos superiores que responderam, colocaram para o nosso querido professor Kardec e colocaram para nós. Nós temos todas as condições, todas, de nos melhorar, porque as nossas reencarnações, elas foram projetadas para darem certo, para progredirmos. Então viemos com todas as condições de nós melhorarmos.
de sairmos daquelas posições de inferioridades e galgarmos as posições superiores, morais. Temos todas as condições. Tanto é que nós vemos irmãos que muitas das vezes começam trabalhando naqueles serviços de serviços bem inferiores, não que sejam inferiores, que não sejam importantes, mas aqueles serviços, sabe, bem comuns nas áreas de trabalho, e com o seu esforço, com a sua força de vontade, vão progredindo, vão crescendo, e às vezes o que era aquele empregado mais ínfimo se tornou o diretor ou o presidente daquela empresa. Acontece muito, sabemos disso. Isso vai depender da necessidade de cada um. Isso serve para tudo. Todos nós temos as condições de nos melhorarmos. Basta nós querermos, basta nós ter a força de vontade de querer sair daquela posição. Temos também exemplos belíssimos de irmãos que ficaram quase até o início da velhice analfabetos e depois, com a força de vontade, com o querer, começaram a procurar se alfabetizar. Outra situação que acontece muito. Então, meus irmãos, todos nós temos todas as condições de nos melhorarmos. E é nessas condições de querer melhorarmos que também vamos colocar o uso do livre-arbítrio, qualificá-lo mais e mais ainda, melhorando, raciocinando melhor para melhorarmos as nossas escolhas. Dar qualidade às nossas escolhas. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Espero que tenham ajudado. Obrigado por me ouvir e muita paz a todos. Vamos então à nossa prece de encerramento. Mestre amado querido, agradecemos a Ti essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa que nós tivemos de termos tido mais este momento de estudo sobre os Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Roguemos a Ti, Mestre amado, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo de nossos mentores e guias espirituais possamos cada vez mais compreender os Teus ensinamentos com a maior clareza. E que tenhamos cada vez mais, através dessa compreensão clara, a força de vontade e a coragem de nos esforçarmos para praticarmos esses ensinamentos em nossos corações, em nosso dia a dia. Roguemos a Ti, Mestre amado, que essa mesma luz e vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os corações dos governantes de todas as nações, para que eles sintam cada vez mais a presença, o amparo, as vibrações, as inspirações dos seus benfeitores e guias espirituais, para que possam tomar todas as decisões visando sempre o bem-estar dos povos de todas as nações. E assim, Mestre amado, com os nossos corações agradecidos, é que pedimos a Ti a permissão para darmos por terminado esse nosso pequeno momento de estudo. Que sempre seja feito em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe querida e amada, em nome do nosso querido irmão Clarence,
e de toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado mais uma vez e boa noite.